A fala do presidente Lula, chamando Temer de golpista, repercutiu entre congressistas. O deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, disse que protocolou uma representação contra Lula pelo que ele chamou de desinformação. Um pedido de impeachment do presidente também seria protocolado pelo deputado federal Ubiratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Esse é o tema do Dois Lados de hoje com a Basília Rodrigues. Basília, bom programa. Temos a Basília? Oi, obrigada, Colombo, todo mundo que está com a gente aí no Novo Dia. É isso, olha, a gente volta então com o nosso quadro aqui para o Salão Verde, Câmara dos Deputados, depois de toda a reforma pela qual o Congresso passou devido aos atos do 8 de janeiro. Na semana passada eu estive aqui, ainda tinham bloqueios, a gente não podia acessar livremente. Esse que é o coração da Câmara dos Deputados, além do plenário, o Salão Verde para o trânsito das pessoas. Tem até tapete vermelho aqui pelo 1º de fevereiro, que é o retorno dos trabalhos legislativos. Do meu lado, Alencar Santana, do PT de São Paulo, ele que já foi entrevistado em outra oportunidade no nosso Dois Lados. Muito obrigada pela sua participação. E aqui do outro lado eu tenho o deputado Sanderson, que é do PL do Rio Grande do Sul e um estreante que vem com a bola da vez, este pedido de impeachment contra o presidente Lula. Vale destacar, do lado de cá, Colombo, eu tenho o futuro vice-líder do governo Lula. E do lado de cá eu estou com o vice-líder do governo de Jair Bolsonaro. Então são duas pessoas que competem praticamente de igual para igual. Quem já foi e quem agora será liderança de governo, já que a legislatura inicia na próxima semana. Sanderson, já que o senhor é estreante no quadro, eu vou iniciar as perguntas com o senhor. Por que, logo no primeiro mês de governo, mover um pedido de impeachment contra Lula? A gente lembra que Bolsonaro teve mais de 150 pedidos de impeachment em seus 4 anos de governo. É a estreia de Lula também nesse quesito? Bom dia, Basília. Bom dia, Alencar Santana. Bom dia, Santos. Nossos assistentes aqui da CNN. Na verdade, os fatos me impuseram a apresentação daquilo que foi o primeiro. Eu nem sabia que era o primeiro pedido de impeachment. O fato é que o presidente Lula, num evento oficial lá na Argentina, numa fala pública que correu o mundo inteiro, falando para autoridades estrangeiras, disse com todas as letras que em 2016 a então presidente Dilma Rousseff foi alvo de um golpe de Estado. Citou com todas as letras. Então, quando ele disse que houve um golpe de Estado aqui em 2016, ele está dizendo que Câmara dos Deputados, Senado Federal, próprio STF, a imprensa, analistas todos do Brasil e do mundo, inclusive, que acompanharam ao vivo aquele processamento todo, são coautores ou autores de um golpe de Estado, que é algo muito grave, né? É um crime gravíssimo, a prática de um golpe de Estado. E quando ele diz isso, nós aqui não tínhamos outra alternativa a não ser apresentar, como apresentei, um pedido dirigido ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para que abra-se o processo de impeachment, até para provar, né? Ali no processamento nós vamos juntar provas, os argumentos serão confrontados e poderemos saber então se realmente houve ou não houve um golpe. Na nossa observação, é um crime de responsabilidade praticado pelo presidente Lula. Ele, como presidente da República, não pode falar. Qualquer um do povo até pode falar. Nós, deputados, senadores, também podemos, porque não cometemos crimes de responsabilidade. Agora, presidente da República, governadores, até mesmo ministro do STF, quando cometem esse tipo de situação, cometem, então, um crime de responsabilidade, cujo encaminhamento é, assim, o processo de impeachment. Eu vou passar, então, a bola para o outro lado e saber do senhor, deputado Alencar Santana, vai ter impeachment e foi golpe? Bom dia, Basília. Bom dia, Sanderson. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Bolsonaro teve aqui diversos pedidos de impeachment, com razão, genocídio da Covid, a defesa dos amigos da rachadinha. Aliás, o genocídio agora do povo Yanomami é um absurdo aquilo que ele fez e tem que ser responsabilizado. E a gente não viu por parte do colega Sanderson, aqueles que defendiam o Bolsonaro, defendendo que essa Câmara apurasse, investigasse os crimes objetivamente que causaram mortes no nosso país. A presidenta Dilma teve as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. E, à época, deram impeachment nela, portanto, um golpe,
um golpe claro, dizendo que ela tinha pedalado. Ora, quem diz isso é o Tribunal de Contas. Se as contas foram aprovadas, corretas, de acordo com o manda a lei, por que deram impeachment? Porque essa turma defende o golpe. Como defender aqui no último dia 8. Aliás, quebrando esse espaço onde nós estamos, aqui. Onde nós estamos e aqui ao lado do Senado. Aqui no Planalto, aqui no STF, tentando tomar o poder de maneira violenta, de maneira totalmente ilegal, totalmente criminosa. Por isso que nós queremos, e tenho certeza, deputado Sanderson, o senhor como também da área da Polícia Federal, vai defender a punição, inclusive de deputados, senadores que participaram, que estimularam um golpe. E por que não a continuidade da prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e também, por que não, a prisão do Bolsonaro, que instigou, estimulou e está escondido nos Estados Unidos. Cabia o impeachment na gestão passada? Vou fazer essa pergunta para o senhor, que foi vice-líder do governo de Jair Bolsonaro. A gente inicia um novo governo falando de golpe, falando de impeachment. Isso mostra que existem feridas não curadas. O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff já tem 7 anos. Por que tratar disso ainda agora, no início de um novo governo Lula? Será que está faltando um pouco mais de atuação por parte do Congresso no momento certo, como ocorreu no governo de Jair Bolsonaro? Qual a sua avaliação? Nos causou estranheza o discurso de Lula da Silva nesses primeiros 25, 26 dias, né? Porque ele já, desde os primeiros dias, apresentou um discurso agressivo, raivoso, né? Sinceramente, ele não ganha nada em ir lá no estrangeiro e dizer que houve um golpe de Estado aqui. Quem quer governar é o PT. Nossa missão agora aqui é fazer oposição, né? E é prato cheio para a oposição quando nós temos situações como essas, né? Ele cometeu um crime de responsabilidade, isso está muito claro. Se vai haver ou não um processo de impeachment, isso aí é uma análise de oportunidade e conveniência do presidente da Câmara dos Deputados. Nós sabemos que para haver um impeachment não bastam ter as situações jurídicas e fáticas, precisa ter vontade política. Agora, o Congresso Nacional, sobretudo a Câmara dos Deputados, bem mais à direita agora a partir de 1º de fevereiro, talvez tenhamos aí o espaço político para ver a instauração de um processo. Não quer dizer que vai ser o impedimento do presidente da República. A instauração de um processo de impeachment é algo que vai contribuir para que a verdade venha à tona, né? Se realmente não houve golpe, então vamos instaurar um processo de impeachment. Aí na Câmara dos Deputados, o presidente, no caso, terá direito à ampla defesa, plena defesa, ao contraditório, terá, com certeza, um grupo de deputados federais, como o deputado Alencar Santana, que vai fazer a defesa do presidente Lula, contrariando o meu argumento de que houve crime de responsabilidade. Por outro lado, nós teremos muitos deputados federais que vão provar que realmente Lula cometeu crime de responsabilidade, porque não poderia, como presidente da República, ir lá no exterior dizer que foi um golpe de Estado, né? Ele ataca as instituições, né? Ele demanda contra o Estado Democrático de Direito. Aliás, fazendo entre vírgulas aqui, os vândalos que atacaram no dia 8 de janeiro precisam ser punidos. Quem vandaliza é criminoso, né? Agora, nós precisamos observar que não há prova de que aquelas 1.000 pessoas que estão presas cometeram um vandalismo. Talvez essa operação da Polícia Federal de hoje é justamente para prender aqueles que realmente vandalizaram e que fugiram. Porque bandido que veio vandalizar fugiu. E aí nós temos lá tias do Zap, né? Pessoas já de idade presas, sem formação de culpa, sem individualização de conduta, que isso é muito grave. Então é importante nós buscarmos a justiça, doa quem doer. A gente vai falar mais sobre as repercussões do 8 de janeiro, mas eu queria voltar um pouquinho ainda na declaração do presidente Lula, no pedido de impeachment contra ele. Quando Lula coloca na berlinda o processo que alçou Michel Temer à presidência da República, tirou Dilma para empossar Temer como presidente da República, ele não está colocando em xeque também, ou deslegitimando, atos que vieram desse então presidente Temer, como a própria escolha de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi indicado por Temer, uma vez presidente da República, ele teve essa garantia de fazer indicações ao STF? Olha, os bolsonaristas gostam tanto de fake news que eles acham que é crime falar a verdade e dar opinião política.
Você vê a contradição deles que dizem defenderem a liberdade. Olha, o presidente Lula expressou uma opinião de maneira legítima, não há crime algum em expressar a opinião. Infelizmente, o Congresso, naquela oportunidade, deu um golpe ao tirar Dilma do poder sem nenhuma razão concreta, sem nenhuma razão jurídica que fundamentasse aquele ato. Aliás, mais uma vez, reforço, o Tribunal de Contas aprovou as contas da Dilma, que era o objeto ali que eles diziam que havia uma pedalada, mas só que eu volto de novo. E fico feliz, deputado Sanders, que você disse que você não concordou com as falas, os atos do presidente Lula nesse primeiro mês. E não tinha como concordar, porque tem uma diferença brutal. O presidente Bolsonaro não visitou o sul da Bahia quando teve as enchentes, não visitou Santa Catarina quando lá também teve problema, Minas Gerais quando lá também sofreu desastres. O presidente Lula, na primeira semana, no dia que vocês tentaram o golpe, estava visitando a cidade de Araraquara, que lá sofreu abalos devido à chuva. Na semana seguinte, ele foi visitar o povo Yanomami, lá em Roraima, lá na ponta, e demonstrando ali aquele absurdo, um horror, literalmente um horror, causado pela omissão do governo Bolsonaro, do presidente diretamente, que foi avisado, que teve decisão judicial mandando agir e não agiu. Enquanto o outro lado era desumano, o presidente Lula está demonstrando justamente a humanidade de qualquer pessoa como deveria ser e, acima de tudo, um presidente. E demonstrando a sua relação política com os países da América do Sul, fazendo a primeira visita, como sempre, que é tradição, à Argentina. E nós vamos restabelecer não só com a Argentina, mas com toda a América do Sul, com todo mundo. Lado A, lado B, não importa a posição ideológica, porque o Brasil é grande, tem que respeitar as diferenças, inclusive dos povos, suas diferenças internas, do ponto de vista democrático. Então não me assusta que vocês não concordaram. Seria para nós muito, muito estranho se vocês tivessem concordado, porque nós somos antagônicos. Deputado, por que um Congresso que não tocou para frente 150 pedidos de impeachment contra Bolsonaro vai aceitar um pedido de impeachment contra Lula? Como eu disse, o processamento de impeachment ele é meio jurídico e meio político, né? Todos nós sabemos, né, inclusive os deputados do PT, que a maioria da Câmara dos Deputados está com a direita, né? Inclusive o MDB, que está, em tese, compondo, pelo menos parte do governo Lula, é um dos que tem sido agredidos por Lula da Silva. Eu não conheço o presidente Michel Temer, nunca vi, não tenho qualquer relação com Temer, né? Mas quando, depois de ter dito que houve um golpe de Estado, agredindo então a própria democracia, né? Quando ele depois diz que Temer é um golpista, ou seja, um criminoso. E depois nós observando que, inclusive, em redes oficiais do governo atual do PT, ali tem referência ao golpe de Estado de 2016, então aí temos uma situação gravíssima que precisa o Congresso Nacional a instaurar essa apuração. Porque o processo de impeachment serve também para quê? Para fazer uma investigação, uma apuração. Ver, houve golpe de Estado? Vamos ver quem tem que dar essa palavra. Não é o STF, é o Congresso Nacional. Então vamos instaurar um processo de impeachment e aí sim, nesse escrutínio todo, verificar se quem tem a razão, quem não tem razão, houve crime, quem são os culpados por esse crime. E aí é importante identificar, porque não existe crime sem autor. É, né? Como se o seu pedido de impeachment promovesse uma revisão da história. Esse é o nosso interesse, né? Fazer com que, num processo de impeachment, e aí me disseram, mas no primeiro mês não tem o menor problema. A verdade tem que ser buscada independente do calendário político, do calendário social, né? Se nós tivemos essa situação, né, de um discurso oficial, porque, como eu disse, não foi uma fala de botequim, né? O presidente da República representa ali o país como um todo. E ele vai lá fora dizer que houve um golpe de Estado, então ele tem que responder por isso, ele vai dizer por que houve um golpe de Estado. O parlamento não tem como requisitar a presença do presidente da República, nem uma CPI tem como trazer um presidente da República. Qual é o instrumento que o Congresso tem? Impeachment. É um instrumento mais adequado revisar a página do impeachment de Dilma por meio de um impeachment de Lula ou um processo de impedimento do atual presidente? Certeza não, isso aí é para aqueles que querem tumultuar o governo e não deixar o Brasil sair desse atoleiro que está por culpa do governo anterior. Mas eu fico feliz mais uma vez, deputado Sanderson, porque o senhor concorda que o presidente tem que responder pelos seus crimes, inclusive como atos e palavras que porventura forem crime. O presidente Bolsonaro receitou cloroquina. O presidente Bolsonaro disse que era uma simples gripezinha. O presidente Bolsonaro disse que não precisava de máscara.
O presidente Bolsonaro disse que não precisava de distanciamento. Isso causou mortes. O presidente Bolsonaro disse de maneira oficial que o povo Yanomami estava sendo cuidado. É crime. O presidente Bolsonaro disse que seus amigos milicianos do Rio de Janeiro não tinha nada a ver com ele. É crime. Tantos outros. É por isso que nós defendemos, sim, lá atrás o impeachment do Bolsonaro, foi mais de um. Felizmente a Câmara não abriu, mas agora a gente defende que ele responda pelos seus crimes e vá preso. Bom, a gente sabe que algumas coisas não são só questão de interpretação, a gente já está no finalzinho do quadro Dois Lados, em que se discute o impeachment foi golpe. Para encerrar, eu queria saber dos senhores, quem entrou aqui e vandalizou os prédios dos três poderes são vândalos, terroristas, golpistas? Qual o conceito? O senhor que foi, né, que é egresso da Polícia Federal. Eu conheço bem essa matéria, inclusive fui o relator de um projeto das ações antiterroristas aqui, que foi aprovado na Comissão Especial, e ali, a pedido da esquerda, inclusive, a pedido do PT, do PSOL, nós deixamos muito claro que esse tipo de movimento pode ser considerado vandalismo, quebra-quebra, dano ao patrimônio público, mas jamais terrorismo, porque não é terrorismo. Agora, mais uma vez, registrando, quem comete crime tem que responder pelos seus crimes, né? Eu faço aqui uma crítica novamente ao atual presidente da República, Lula da Silva. Quando ele vai num discurso oficial, sendo o presidente da República em exercício, e diz que houve um crime, e um golpe de Estado é um crime, ele precisa responder perante o Congresso Nacional, porque ele só pode responder perante o Congresso, ele só vai responder perante a justiça comum quando ele deixar de ser presidente, né? Então, é assim, oportuno, justo e conveniente a instauração de um processo de impeachment. Por isso, apresentei, bem fundamentado, inclusive, fundamentei com fatos, com situações claras a ensejarem a abertura de um processo de impeachment, que a abertura de um processo de impeachment também serve para apurar uma série de situações. E por isso, Câmara dos Deputados, Senado Federal, o Parlamento como um todo está com a palavra. Se silenciar, estará concordando que realmente houve um golpe de Estado em 2016. E a sua última resposta? Vândalos, golpistas, terroristas, fascistas, bolsonaristas? Qual rótulo os senhores veem? Tudo junto, misturado, mas é a turma que tentou um golpe, sim, invadiu a sede dos poderes, com a conveniência de parte da polícia, que aqui fizeram um ato de terror. Parecia aquela horda de gafanhotos chegando na lavoura e destruindo tudo, tudo. Querendo destruir o simbolismo do poder, a história, enfim. Então precisam responder. Tentaram um golpe de Estado. Não foi foi logicamente que foi a destruição do patrimônio público, mas tentaram um golpe de Estado. Diria que é à luz do dia. Por isso tem que responder de maneira muito objetiva e no rigor da lei. Inclusive espero apoio do deputado Sanderson, os parlamentares que instigaram, participaram, que estimularam tal conduta e todas as pessoas, mesmo que naquela ocasião estivessem fora do país como presidente. Obrigada, Tadeu. Obrigada, Alencar Santana, perdão. Obrigada, Alencar Santana, vice-líder do governo Lula, e Sanderson, vice-líder do governo Bolsonaro, pela participação aqui no Dois Lados, direto da Câmara dos Deputados. A gente segue para mais Novo Dia aí com você, Colombo. Agradeço, um abraço.